Caros amigos, caras amigas, a nossa gratidão, a nossa grata satisfação de estar aqui. Gostaria de antemão de agradecer a nossa querida Milana, Augusta, em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas que estão à frente dessa casa, os seus trabalhadores, os seus servidores que laboram nessa instituição e que mantêm não apenas a experiência de sustentação de forças materiais, mas sobretudo a alma da instituição, que é a dinâmica do serviço, a propagação da doutrina espírita e um espaço como esse, nessa região, onde as claridades abençoadas do Espiritismo podem ser difundidos na iluminação de todas as nossas consciências. Narra-se nas tradições do mundo espiritual que a Boa Nova, que é uma tradução para o português da palavra grega euangelion, que é a junção de dois termos, euangelion, boa notícia, boa mensagem, boa nova, quando começou a ser propagada nas regiões da Judéia em geral, da Galileia em particular, quando a mensagem de bênçãos daquele estranho peregrino começou a sensibilizar os corações das criaturas humanas, ele, que em detrimento das várias regiões de Israel, sem embargo, as cidades mais bem colocadas na antiga Palestina, quase sempre preferira as regiões misérrimas, desconsideradas da Galileia, aquelas regiões desataviadas, quase que praticamente colocada de fora do contexto social, considerada essa região à margem da sociedade. Basta nós pensarmos que a Israel, na época dele, tinha como centro cultural Jerusalém, que era a capital, especialmente do sul de Israel, e do outro lado, no norte de Israel, temos a Samaria, a famosa Samaria citada nas tradições bíblicas. De um lado, o norte de Israel, com os samaritanos e a miscigenação cultural e étnica. De outro lado, teríamos a Judeia, o nome que daria origem à palavra judeu, que seria os hebreus daquela região, já que a colocação hebreu tem uma designação muito mais ampla. Portanto, o hebreu da Judéia seria chamado de judeu. E, por outro lado, outras regiões. A região mais desconsiderada, mais preterida, mais excluída da sociedade de Israel, quase que não comentada, era a Galileia. A Galileia era uma região de pessoas simples, pessoas analfabetas, na sua maioria, dedicada ao trabalho do campo e da pesca, onde as tradições, todas elas eram rurais, informais, simples do ponto de vista acadêmico, e a religiosidade era praticada de uma maneira pura, de uma maneira quase que ingênua naquelas regiões. E foi naquelas regiões, especialmente na Galileia, que reúne uma série de cidades quase que não conhecidas, é que ele vai difundir a sua mensagem especial. Mais tarde, essas cidades seriam conhecidas, e hoje muito conhecidas da história. Na época dele, era inimaginável que algumas daquelas cidades ficariam mais tarde inscritas nas páginas da história, famosas como Dalmanuta, como Corazim, como Magdala, como Cafarnaum e outras cidades que estruturavam o estado ou a região da Galileia. Quando a boa notícia, a boa nova, a sua mensagem especial começa a ser pregada, começa a ser divulgada, a propaganda de boca a ouvido, que aliás é a melhor propaganda, esse marketing pessoal que começa a se espraiar por aquelas regiões,
sensibilizando as culturas e as localidades gerais, fora mesmo dos setores da Galileia. É natural, dizem os bons espíritos, que a multidão, não apenas dos intelectuais, dos religiosos, da ortodoxia da época, os fariseus, que procuravam para saber do que se tratava, mas também e especialmente os infelizes, os marginalizados, aqueles a quem a sociedade se debruçava sobre eles na crueldade. Esses indivíduos em especial também buscavam ele, graças àquelas informações que ele atendia e ele tratava as pessoas de uma forma especial. É assim que nós vamos ver, especialmente, a experiência de que das cidades da Galileia, Cafarnaum ficaria mais famosa, graças a um dos seus primeiros discípulos, quando passando por aquela região, banhada pelo lago do Tiberíades, ele vai sensibilizar a alma de dois irmãos pescadores, André e seu irmão, mais popularmente conhecido como Simão. E a graças à casa desse homem, que já era um homem, para os padrões da época, um homem de idade avançada, que abriu as suas portas para hospedá-lo mais de uma vez. Ele tinha um cuidado de não sobrecarregar o seu anfitrião inúmeras vezes. Ficava quase sempre uma vez só, no máximo duas, na casa de alguém. Mas na casa daquele velho pescador, ele ficou inúmeras vezes. Inúmeras vezes ele fez refeição. Inúmeras vezes ele abriu o Torá, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, para, na tradição hebraica já existia isso, ler um trecho e comentar em família com a refeição posta, já que a cultura hebraica, toda ela, é voltada para a refeição como algo sagrado. Daí todo aquele ritual de ablusão, de lavagem de mãos, de limpeza de mãos, contra o qual mais tarde ele vai invectivar, dizer que não é a pureza das mãos lavadas, mas a do sentimento. Mas na casa desse pescador, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, chamado mais tarde de Pedro, que ele vai ficar inúmeras vezes para comentar a respeito da doutrina que ele trazia e que os seus discípulos inicialmente não conseguiram compreender a grandeza especial. Porque na cabeça dos discípulos era um galileu convencional, algo especial, revolucionário, mas que deveria ser naturalmente tratado como igual ao grupo, não percebendo que estavam diante de alguém muito especial. A notícia, no entanto, chamou a atenção de pessoas as mais variadas. E é natural que um dos discípulos, depois desses dois, que vai ser solicitado, que era uma exceção nos 12 discípulos que ele chamou, dos 12, 11 eram galileus, segundo a tradição e da maioria dos teólogos, e um hebreu da Judeia, judeu. O judeu seria Judas Iscariote, justamente aquele que eu deveria trair mais tarde. E 11 galileus, desses 11 galileus, um deles era bastante intelectual, o restante era quase que iletrado. Referimos-nos à pessoa de Levi, filho de Alfeu, que era irmão também de outros seguidores seus, Tiago e Judas Tadeu. Muitos anos a teologia achou que Jesus tinha irmãos quando se referia a esses três, filhos de Maria Cleófas e de Alfeu, como os irmãos de Jesus. Os melhores estudiosos das tradições neotestamentárias afirmam que é provável que esses meninos eram conhecidos da infância de Jesus e Maria Cleófas, parece não restar dúvida, tem um certo parentesco com Maria de Nazaré. Pareciam primas ou parentes da mesma família e, portanto, os irmãos, aspas, de Jesus eram, na verdade, amigos de infância. Levi é aquele que vai ficar mais famoso por causa do seu evangelho, o chamado Evangelho de Mateus. Por ser um publicano, mais tarde, um cobrador de imposto, função de servidor público na época que era escolhida por Roma, porque Roma, em vez de cobrar os seus impostos diretamente, tinha uma estratégia muito astuta. Ela elegia alguém da região, que era irmão de raça, para ser o cobrador de imposto,
o auditor fiscal da época. Essa pessoa ficava imensamente rica e detestada pelos seus compatriotas, porque os impostos eram exorbitantes e ele arrecadava e recolhia para Roma. Mas nessa arrecadação ele também ficava imensamente rico. Então Mateus, por ter esse cargo Levi, era intelectual, era letrado, tinha uma cultura acima da média convencional. Ler e escrever na época era muito raro, mais raro ainda na Galileia. E no entanto esse homem, que mais tarde vai ser o coletor de almas, na expressão de Jesus, quando o convida para o seu evangelho, vai viver, segundo os bons espíritos e a tradição do mundo espiritual, um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Esse momento aconteceu quando Mateus, ainda Levi, estava no começo do seu apostolado, já começando a registrar algumas coisas ao vivo, porque segundo Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, na obra Boa Nova, ele muitas vezes escrevia coisas ao vivo com Jesus, vivendo presencialmente e em loco. Naquele momento ele registrava, era o grande escriba do Evangelho, e embora haja discussão na teologia, os espíritos são unânimes em apontar o seu Evangelho como sendo o primeiro à discussão entre os teólogos. Mas o seu como o primeiro, escrito, pelo menos, os escritos iniciais. É claro que houve versões e versões e modificações até chegar na versão que nós conhecemos. O Evangelho de Mateus é um hebreu escrevendo para os seus irmãos. Por isso, é um hebreu tentando demonstrar que Jesus era o profeta esperado pela tradição de Moisés. Daí, acaba o Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, como se fizesse uma ponte entre o Antigo e o Novo. Daí, em todos os momentos, Mateus parece associar Jesus aos grandes profetas. Moisés sobe a uma montanha e dita os 10 mandamentos, o Decálogo. Mateus escreve que Jesus subiu a uma montanha para trazer um discurso especial, como se estivesse dizendo à humanidade que Jesus era um novo Moisés, um Moisés mais aperfeiçoado, um Moisés mais sofisticado, um Moisés perfeito. Em todo momento ele faz alusão às tradições da Bíblia. Todo momento ele faz conexão com textos do Antigo Testamento, porque era um judeu, tentando falar aos seus irmãos, aos seus compatriotas. Mas diz Humberto de Campos Espírito, na mesma obra já citada, que em um momento do seu começo ainda de apóstolo, ele não compreendia bem ainda a missão do mestre, estava na sua residência confortável em Cafarnaum, porque ele fez uma residência em Cafarnaum, era coletor de impostos em Cafarnaum, uma residência bastante luxuosa, quando algumas pessoas, ouvindo falar que ele aderiu ao cristianismo, bateram a sua porta. E quando ele abre, não consegue disfarçar a sua reação de repulsa, porque eram pessoas que vinham da Dalmanuta, eram pessoas que vinham de regiões distantes, infelizes, algumas adoentadas, enfermas, a ralé social, como se diz vulgarmente. E ao olhar aquela gente, ele que estava acostumado ao conforto material, ao prazer, não consegue disfarçar o seu instinto de rejeição. E as pessoas começam a falar: nós viemos conhecer o profeta de Nazaré. Em verdade, Jesus, embora fosse dito como nazareno, por causa do hábito das barbas longas e de trajar a semelhança dos nazarenos, e embora vivesse em Nazaré boa parte da vida, por causa da sua família, a tradição atribui o seu nascimento à Judeia, portanto a Belém de Judá, porque dizia-se na época que o Messias deveria ser da linhagem do rei Davi, portanto da tribo de Judá. Por isso ele nasceu em Belém da Judeia. É, portanto, uma espécie de arrumação para confirmar essa expectativa dos profetas antigos que Jesus se submeteu. Mas a verdade é que os homens começam a falar e começam a dizer: nós viemos conhecer e ouvir o profeta de Nazaré. Queremos ouvi-lo e vê-lo, e mais do que isso, queremos colaborar com a sua proposta. Mateus então olha com um sorriso de mofa e começa a dizer: eu até admito que vocês sejam beneficiados por ele, mas
o empreendimento do Evangelho, bem uma linguagem comercial, o empreendimento do Evangelho precisa de forças mais sofisticadas. Lamento informar, mas vocês não têm o que dar para a propaganda da Boa Nova. Precisamos de relacionamentos de influência, precisamos de conexão com a aristocracia do mundo, necessitamos de vínculos com poderosos, precisamos de destaque social e de recursos. E afinal, o que é que vocês podem oferecer? E pediu licença e bateu a porta. Aqueles infelizes, contristados, deram de ombros, deram a meia volta e saíram da região, mas encontraram Jesus, acompanhado por André, chegando à casa de Levi. É como se adivinhasse a circunstância. Mateus, ao abrir as portas para o mestre, recebe Jesus com um sorriso enigmático e pergunta, como se já soubesse, mas uma pergunta socrática, para saber do que se tratava. E diante do depoimento do seu discípulo, que narra o que aconteceu, Jesus olha profundamente para Mateus e começa a orientá-lo num discurso especial. Começa a dizer da sua função na terra, do propósito do seu evangelho, de como e por que ele estava presente ali no mundo e que o seu propósito especial era a construção de algo interno na criatura e não uma proposta exterior, porque todas as propostas apenas exteriores, com o tempo, ruem, porque tudo na matéria, tudo de fora, se destrói. Tudo é impermanente, como dizia Buda. Então essa realidade chama a atenção de Mateus. E na casa do próprio apóstolo, ele começa a fazer um discurso a respeito dos vencidos ou dos derrotados do mundo. Começa a dizer, de uma maneira bastante especial, e Humberto de Campos anota, que os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E chega a dizer a Mateus, você já viu alguém vitorioso no mundo material, com raríssimas exceções, preocupado com uma mensagem nova, com uma boa mensagem? Algum vencedor do mundo, alguém que está gozando o sucesso da terra, por acaso está muito preocupado com alguma coisa além do seu sucesso material, da sua vitória no mundo? Não, Mateus, você não entendeu a sutileza da minha mensagem. Você não entendeu que diante dos derrotados da terra, nós temos um terreno fértil onde as sementes do Evangelho vão desabrochar. E Humberto de Campos escreve com a beleza lírica, com uma colocação especial, dizendo que ali temos um terreno rico, um terreno especial, e fala de uma forma que eu penso que Mateus não conseguiu internalizar de todo aquele ensinamento naquele momento. Humberto de Campos Espírito chega a colocar a fala de Jesus nas seguintes palavras: as almas desafortunadas são esse terreno fértil, onde as sementes do Evangelho vão frutificar. A verdade é que quando nós lemos o Evangelho, e os grandes estudiosos do Evangelho na doutrina espírita hoje, como Severino Celestino, Haroldo Dutra Dias e outros, todos eles defendem que a chave que falta, como diz Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender o Evangelho, é a chave espírita. A chave que a doutrina espírita oferece. Que é essa chave de perceber que o discurso de Jesus não era para um corpo, não era para a matéria, não era para personalidades, como diz Pastorino, era para espíritos imortais. Quando a gente compreende que o tempo todo Jesus estava falando para espíritos, a visão do Evangelho muda. Porque se a gente examinar a proposta de Jesus do ponto de vista da logística, do empreendimento humano, tem um monte de falha. Primeiro, escolher Cafarnaum. É provável que Cafarnaum seja mais ou menos do tamanho de Simões Filho, se não for menor. Cafarnaum deve ser menor que muito bairro de Salvador. Pequena. Então, quem acha que Jesus estava fazendo um mutirão para uma revolução material no mundo é porque não entendeu ainda o Evangelho. E aí ele chama pescadores analfabetos que não tinham nenhuma importância social e coletiva,
Quem acha que Jesus está fazendo um empreendimento humano, não entendeu a sua proposta. Joana de Ângeles, em uma obra recente, vai dizer o seguinte: a verdade é que quando Jesus se aproxima daqueles homens brutos, mas não eram espíritos brutos, eram homens rudes, na persona, na experiência reencarnatória de pescadores, mas não eram espíritos rudes, eram espíritos já com uma certa sensibilidade para aceitá-lo. Quando ele vai na direção deles, diz Joana de Ângeles, ele não estava convocando pessoas para a tarefa naquele momento. Ele estava convocando espíritos que seriam os futuros colaboradores da sua mensagem nos séculos que viriam. Se a gente parar para examinar, aqueles que entraram em contato direto com Cristo são esses missionários que de vez em quando reencarnam ao longo da história. Alguns que nem chegaram a aderir, nem chegaram a segui-lo naquele momento. Quando a gente vê um Emmanuel, que foi um senador que conheceu ele. E se a gente for examinar os grandes missionários que divulgaram a mensagem dele, foram espíritos que estavam reencarnados na época e que, pelo menos, como diz Joana, viram ele passar. Viram ele passar. Mas tudo isso para dizer que depois do discurso emocionante de Jesus, ao entardecer daquele dia, narra Humberto de Campos, Jesus vai para as margens do lago de Tiberíades, o mar da Galileia, e ali começa a falar uma pregação especial. E nessa pregação especial, Mateus, que foi, anotou ao vivo e a cores, diz Humberto de Campos no capítulo 11 de Boa Nova. Essa pregação era o Sermão da Montanha. Parecia que Jesus já estava dando um recado para a humanidade, mas ao mesmo tempo para Levi. E diz Humberto de Campos que quando acabou, ele olha e sorri para Mateus. E Mateus havia entendido a mensagem. Porque todo o Sermão da Montanha é uma mensagem que sintetiza todo o Evangelho. O Sermão da Montanha é o coração do Novo Testamento. Aliás, quem disse isso foi Humberto Roden. Ele diz que o coração da Bíblia é o Evangelho e o coração do Evangelho é o Sermão da Montanha. Aliás, Gandhi dizia de outra forma. Gandhi dizia que se todos os livros fossem destruídos e só ficasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque no Sermão da Montanha tem tudo. E Gandhi chegava a dizer o seguinte: eu achava que a minha mensagem era especial, original, da não violência. Mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu que não sou cristão, percebo que essa mensagem já existia de uma forma até melhorada. Eu, para ser um hinduísta completo, dizia ele, tenho que conhecer o Sermão da Montanha, embora não seja cristão. Que notável. O Sermão da Montanha, diz ainda Humberto Roden, em uma outra obra, é a plataforma política de Jesus. Aliás, está na moda falar isso, né? Todo partido político tem uma plataforma, que seria o escopo da sua ideologia, seria o creme do creme da sua proposta filosófica, do seu ideal social e político. A plataforma política de Jesus, diz Humberto Roden, é o Sermão da Montanha. Porque a ética das éticas, como diz Joana também, são os direitos humanos elevados na sua mais alta essência. Com todo respeito aos direitos humanos de 1789, quando da Revolução Francesa, mas o Sermão da Montanha é um código de ética mais sofisticado. Porque é uma ética que ainda não encontrou totalmente na sua integralidade a sua mensagem total no mundo físico. Ainda nós temos dificuldades de internalizar e de entender o Sermão da Montanha. Há um pensador que é um dos pais da chamada filosofia perene, Fridtjof Schuon, que vai dizer que o Sermão da Montanha é a quintessência de todas as religiões. A verdade é que o Sermão da Montanha é tudo aquilo que Jesus explicou nas parábolas. Jesus sintetizou tudo de uma maneira bastante compacta, de uma maneira bastante resumida no Sermão da Montanha. Como quase ninguém entendeu na época, quase ninguém conseguiu assimilar o que ele queria dizer, ele passou o resto da vida
explicando o Sermão da Montanha através das parábolas. Mas no Sermão da Montanha nós temos a mais alta ética. O Espiritismo vem dizer que Jesus é o Espírito puro por excelência. Se é assim, é como se ele viesse explicar para nós como é a vida de regiões angélicas, de regiões espiritualmente avançadas. Daí a ideia da bem-aventurados, as bem-aventuranças, né? Que é a parte talvez mais famosa do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é mais do que as bem-aventuranças. Mas Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, tem nas bem-aventuranças a parte mais popular, mais conhecida do Sermão da Montanha. A verdade é, meus amigos, que a cultura de bem-aventurança é uma cultura conhecida em Israel. Só para ter uma ideia, se a gente pegar a Bíblia, qualquer Bíblia, a gente vai ver o hábito de falar bem-aventurado aquele que, e encontraremos trechos de bem-aventuranças no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Só para citar alguns: Reis, capítulo 1, versículo 8, Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os homens e servos diante de ti. E faz uma alusão à escravidão, porque na época o homem feliz, o homem bem-aventurado é que tinha no mínimo 2 escravos. Era a ética da época, né? Porque se o indivíduo seguia a Deus, que não era pronunciável, era o impronunciável, né? E tem 72 nomes para Deus na cultura hebraica, para não dizer Deus. Então, Yahvé, Elohim, Eli, uma série de nomes. Então se dizia outros nomes para falar de Deus, porque não se pode falar o nome de Deus em vão. E o homem que seguia a lei de Deus deveria ser abençoado com sucesso material, com a prosperidade. Era essa a visão que se tinha. Daí Moisés dizia: honrai pai e mãe, a cultura do respeito aos patriarcas, para terdes longos dias de vida na terra. Quer dizer, o prêmio é ter mais vida nesse mundo. É a compensação que Deus dava. Porque é um Deus que pune, é um Deus da guerra, é um Deus dos exércitos, é um Deus que está protegendo um povo em detrimento de outro povo, na linguagem simbólica da Bíblia, é claro. Então tudo isso está presente. Então a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio: bem-aventurado és tu, Israel, pois seus inimigos serão pisados. Olha que bem-aventurança maravilhosa. Seus inimigos serão pisados. Que coisa. Era a ética de Israel. Então, e se a gente for ler aqui, tem bem-aventurança em Provérbios, em Eclesiastes, em Deuteronômio, nos Salmos, tem uma série de bem-aventuranças, dando a entender que bem-aventuranças era um gênero literário, ou melhor, um gênero oral, à semelhança dos Salmos, porque os Salmos eram cânticos que eram entoados como espécie de música. Bem-aventurança poderia dizer que era uma espécie de poesia na cultura hebraica. Quando Jesus começa a falar, inclusive no profeta Malaquias, há uma bem-aventurança sobre uma Israel melhorada, né? Uma bem-aventurança até muito bonita. Quando Jesus começa a falar bem-aventurados, ele está também fazendo alusão a essa tradição do que seria uma pessoa bem-aventurada. Isso é, qual é então o escopo, a essência do Sermão da Montanha? O que é felicidade? O que é plenitude? O que é bem-estar? Ele parte de algo que é valorizado por todos nós. Quem de nós que não deseja a plenitude? Que não anseia por ser feliz? Então o Sermão da Montanha tem essa característica. Lucas diz que ele desceu a montanha, porque Lucas também anota o Sermão da Montanha. O Evangelho de Lucas, grego que era, é um evangelho copiado, ou melhor, escrito com base principalmente no depoimento de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Mas é um Sermão da Montanha muito diferente. A gente pega o Sermão da Montanha de Lucas e de Mateus. Mateus viveu pessoalmente, então daí o Sermão da Montanha em Mateus é o mais conhecido, é o mais famoso. Mas quando a gente examina, a gente percebe que parece que um complementa o outro. Claro que o Sermão da Montanha em Mateus é muito mais bonito, muito mais poético e muito mais profundo. Mas o de Lucas tem a sua beleza. Alguns teólogos dizem que no Sermão da Montanha de Lucas não existe bem-aventurança, existe má-aventurança. Porque há um trecho que ao invés de falar bem-aventurados aqueles que, fala: e ai de vós
ricos que rides hoje, e ai de vós que gozais hoje. Os 7 ais da tradição evangélica, né? Que alguns chamam da ira santa, né? Ou a condenação santa, né? Numa expressão teológica. A verdade é que os grandes autores como Pastorino e outros dizem o seguinte: o discurso do Sermão da Montanha em Lucas parece ser um discurso dos desafios da personalidade, do ego. Isso é, em uma linguagem mais simples, o discurso do Sermão da Montanha em Lucas é um discurso dos desafios materiais. Daí fala de fome de comida, daí fala de sofrimento material, daí fala de prosperidade, de bem-estar. Já o Sermão da Montanha em Mateus parece ser um discurso da individualidade, do self, do eu profundo, do espírito imortal, dos desafios internos. Por isso, as bem-aventuranças em Mateus parecem ter uma colocação muito profunda. Bem-aventurados os pobres de espírito. É o versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente fica pensando, quanta gente gargalhou dessa tese, pobre de espírito, né? Porque entendeu ao pé da letra que pobre de espírito seria uma pessoa idiota, uma pessoa que não teria inteligência, uma pessoa que era desprovida de cultura, como se Jesus estivesse condenando a pessoa a ser inteligente. Ele que era inteligente. Como se Jesus estivesse contra a pessoa estudar, ter cultura. Não é isso. Tanto é que alguns autores preferem pobres pelo Espírito. Humberto Holden prefere essa expressão. Pobre pelo Espírito em vez de eu ser pobre no Espírito, ou pobre em Espírito, eu sou pobre pelo Espírito. É que vale dizer, pela espiritualidade, por opção, eu me torno, aspas, pobre. O que é ser pobre pelo Espírito? Pastorino prefere, até na tradução que ele faz, ele prefere tirar pobre, que dá uma ideia de desprovido, porque quem é pobre é que não tem, né? Essa é a ideia de pobre. Para a ideia de mendigo ou carente. Porque quem é pobre não tem, mas quem é mendigo está mendigando. E ele coloca mendigo do Espírito. É uma expressão esquisita para nós, mas o mendigo do Espírito é quem está buscando. Quem está carente e quem está mendigando. Ou seja, quem mendiga espiritualidade. A gente só está em uma frase do Sermão da Montanha, e se eu me alongar aqui, eu fico até amanhã. Mas vejamos, pobres de espírito, né? Não há dúvida que ele estava falando de uma humildade, que é humildade de espírito, portanto, uma humildade espiritual. Não é a humildade material. Porque pouco importa eu ter ou eu não ter. Tem muita gente que não tem nada e é presunçosa. Tem muita gente que está dormindo na rua, que não tem onde cair morta, porque cair viva cai em qualquer lugar. Ou melhor, cair viva, porque cair morta cai em qualquer lugar. Tem gente que não tem, é desprovido de tudo, e é de uma arrogância, de uma presunção, de um narcisismo. Então, não é a pobreza material, porque isso pouco importa. É a simplicidade de sentimentos. É a humildade interior, a humildade de espírito. Pobre de espírito. Aliás, a expressão humildade vem de humus, né? Que significa terra. Ou seja, que está na base, na terra, né? Como dizem alguns estudiosos. Alguns psicólogos e psicoterapeutas e psiquiatras, estudando o Sermão da Montanha, vão chegar à seguinte conclusão, que o Sermão da Montanha tem um aspecto evolutivo, que as frases não são colocadas aleatoriamente, que uma frase é muito bem encadeada para a outra, que parece haver um sentido de progresso no Sermão da Montanha. E a gente vai ver isso aqui. Pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Aqueles que pelo menos reconhecem que precisam crescer. Ou seja, é como se Jesus dissesse que, para começar, a humildade é a virtude básica. Porque veja bem, se eu não reconheço que ainda preciso melhorar, eu vou para onde? Se eu acho que eu já me basto, se eu acho que eu já alcancei a perfeição, e perfeito vem de perfectum em latim, que é aquele que chegou ao fim. Então, se eu estou nessa experiência, eu vou me abrir a aprender mais o quê? Se eu acho que eu sei tudo, por exemplo, numa palestra como essa, alguém vai dizer assim, se alguém está muito orgulhoso, vai dizer, eu vou lá
Para quê? Vou aprender mais nada? Então, uma pessoa dessa, ela se fecha para crescer, para evoluir. Então, a primeira virtude, a primeira condição é a humildade. É eu saber que eu não sei tudo, que eu ainda tenho que aprender alguma coisa, que eu tenho que melhorar alguma coisa. A humildade é essencial para conseguir o resto. A humildade não me torna anjo, mas me evita conviver com demônios internos. A humildade não me leva ao paraíso, mas evita que eu fique no inferno. O inferno simbólico, né? Então, a humildade não é a única possível, mas é uma condição indispensável, sem a qual não existem as outras. Se eu não tiver humildade para perceber que eu preciso ainda evoluir, para onde é que eu vou? Então, a virtude básica, humildade, humus, que nos torna humanos, que me faz eu saber que eu pertenço também à humanidade, que eu não estou acima, que eu não sou especial nesse sentido, né? Que eu não estou à margem, que eu sou humano como todo mundo. Então, essa é a condição principal. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí, quem pega só essa frase sozinha vai dizer assim, então Jesus quer dizer que todo mundo que chora vai ser consolado? Será? A Amélia Rodrigues tem uma frase que vai dizer, existe o choro que amadurece e o choro de revolta, o choro de ódio, o choro da ganância desenfreada. Será que toda a pessoa que sofre ou que chora é que vai ser consolada? Não. Mas quem é que sofre ou que chora e que vai ser consolada? Os pobres de espírito. Vejam que uma coisa puxa a outra. Então, os pobres de espírito são aqueles que choram e que serão consolados. Então, é uma condição que abre espaço para outra. Então, os que choram, que serão consolados. É que vale dizer, em uma outra expressão, que a experiência do choro, isso é, da aflição, se eu souber, porque não é a dor que vai me fazer evoluir. Se eu sofro, não é o sofrimento em si mesmo que vai me fazer melhor do que o outro. Porque eu posso sofrer, como eu falei, revoltado, desesperado. É a forma como eu lido com o sofrimento. É a maneira pela qual eu lido com as coisas que me faz aproveitar aquela experiência. Porque reconheçamos, não é nenhum discurso de masoquismo de gostar de sofrer. Reconheçamos, no entanto, alguém aqui que passou por algum sofrimento, que na hora achou que não ia sobreviver, mas que depois olhou para trás e disse, hoje eu tenho condição de olhar as coisas em uma visão diferente. Eu só sou hoje o que sou, depois de ter passado por aquilo. E alguém que passe por aquilo que eu passei, eu consigo entender muito melhor, porque eu já senti na pele aquilo que a outra pessoa está passando. A experiência do sofrimento. Eu, na minha experiência profissional e na minha experiência de espírita, sempre, quase que absoluto, vejo que as pessoas que lidam com dificuldades, quase sempre crescem muito mais do que aquelas que não têm nenhum desconforto, que não têm nenhum desafio, que não vivem nenhum tipo de experiência. É que vale dizer que o sofrimento também tem uma experiência, uma função. É muito difícil eu crescer e me preocupar com o crescimento se tudo sorri para mim. Quase sempre eu me torno egoísta. Quase sempre eu não olho para o lado, mas quando eu sofro, eu passo a perceber que a dor do outro me sensibiliza também, porque eu sei o que é. Eu me torno menos egoísta, eu me torno mais solidário. Na casa espírita, quantos de nós estamos na casa espírita por causa de alguma dificuldade que nos levou? Olha que maravilha, porque se não fosse a gente estaria pior. Porque às vezes a queda espiritual é feita em sorriso. Aliás, quase sempre, as grandes quedas morais são feitas em sorriso. E as grandes evoluções, a escalada da montanha, porque o símbolo da montanha é isso, né? Escalar as montanhas, em cada frase da bem-aventurança. A escalada da montanha é quase sempre feita de suor e de lágrimas. Freud tem um texto que ele fala que não há cultura sem frustração. Se ele soubesse como é a educação dos nossos filhos hoje, ele ia desencarnar de novo. Porque a nossa educação hoje é não me incomodar. Como se houvesse algum tipo de crescimento sem algum desconforto. Sem algum tipo de limite. O limite da saúde. Embora frustre o filho.
Eu já falei isso em outra palestra. Pessoas me perguntam, como é que você lê, tem tempo para ler tanto livro espírita, etc. Eu nem sei, eu nem acho que eu leio tanto. Poderia ler muito mais. Mas como é que você lê tanto livro espírita? Eu vou lhe ensinar o segredo. Eu sento na cadeira, abro o livro e leio. Porque a gente quer assim uma coisa mágica, né? Uma mediunidade que vai fazer. Não há segredo. É penoso você sentar na cadeira, você sacrificar um tempo que poderia fazer outra coisa lendo, estudando. Mas só assim a cultura tem seu preço. Aliás, tudo tem um preço. A evolução tem um preço a pagar. A gente sempre está pagando um preço pelas nossas escolhas. Então, o sofrimento tem a ver com isso também, com esforço pessoal, né? Com essa experiência que faz a alma avançar, né? Então, é essa colocação que Jesus vai, e eles serão consolados, equivale dizer que a consolação não é alegria. Jesus não falou que eles ficarão alegres. Ninguém em sã consciência vai achar que eu sofrendo devo ficar alegre no sofrimento. Não. Se eu tenho uma experiência de dor, é até saudável viver a experiência. Mas eu consegui não ficar alegre com a dor, mas eu consegui me consolar. Que é essa experiência. Né? Então, é algo muito interessante, né? Que é a virtude da resignação, né? O consentimento do coração, como diz o Espírito Lázaro, em uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso tem a ver com o controle das nossas violências internas. O nosso temperamento. Como a gente tem um temperamento difícil. Né? A gente até doa as coisas materiais, mas tratar a pessoa sem irritação. Esse temperamento colérico, essa irritabilidade que a gente tem, né? De tratar as pessoas de maneira ríspida, de explodir com as pessoas. Né? O controle das violências internas. Herdarão a terra, aí a gente tem dois enfoques. Herdar a terra no sentido da saúde, porque os violentos morrem antes. Ou seja, as pessoas agressivas têm um tempo de sobrevida menor. Aliás, diz o Dr. Laí Ribeiro, que é essa a razão pela qual as mulheres vivem mais do que os homens. Há muito mais viúva do que viúvo na Terra. Entre várias coisas, as mulheres sorriem mais. Né? Por exemplo, num ambiente como esse, se alguém chega, é mulher, a mulher chega sorrindo, cumprimentando. O homem, para dizer que é homem, para dizer que é sério, chega de cara fechada. Essa contração vai dar uma probabilidade maior de um infarto, porque é vaso constrictor, e vai gerar a morte dele com fé em Deus. Então, é essa atitude do sorriso, do relacionamento, da interação, da comunicação. Né? E Jung dizia que as pessoas introvertidas somatizam muito mais conflitos do que os extrovertidos. Claro que os extrovertidos já vão jogando metade para os outros. Né? Já vai desabafando assim e já vai extravasando e fica bem. E o introvertido se fixa muito nos seus conflitos, né? E aí somatiza mais, gera doenças. Então, os violentos acabam se destruindo, acabam tendo menos saúde, acabam morrendo mais cedo. Dizem as pesquisas atuais, mas também tem o enfoque espiritual. Qual é o enfoque espiritual? Os violentos não permanecem espiritualmente nesse mundo. A tendência é passar. Lembre da época dos dinossauros. Se a gente for pensar, os dinossauros, em termos de força, são mais fortes que nós, mas eles não é a luta pela espécie o mais forte que fica, é o mais adaptável. É o mais compatível. Os dinossauros foram extintos, mas tem muita gente dinossauro ainda aí por aí, violenta. Não vai ficar. Não por um castigo de Deus e não por um vulcão ou um meteoro que vai alcançar a Terra, mas por uma falta de associação vibratória, por uma falta de conexão com esse mundo. É essa a lógica da doutrina espírita, né? O autocontrole, né? Para gerar bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Aí a gente abre a obra Nosso Lar, de André Luiz, está lá um capítulo chamado Amor, Alimento das Almas. Que André Luiz ainda estava assim meio que patinando no mundo espiritual, né? Passando vergonha, né, com as necessidades físicas ainda. Aí ele chega num lugar lá, onde tem um povo tomando uma sopinha fluídica assim, e certamente não são as comidas assim, louvado seja Deus, que a gente gosta aqui nesse mundo, nessa experiência aqui, né? Então, como diz meu amigo Marcel Mariano, aproveite agora, porque depois na coluna espiritual é aquela coisa bem light. Então,
aquela sopinha fluídica, que são os espíritos com o perispírito ainda impregnado, com os condicionamentos, não ainda se desprenderam dos hábitos materiais do mundo, ainda necessitam nessa fase de transição, e André Luiz explica tudo isso, até que em determinado momento, quando ele vê aquela coisa assim, né, essa espécie de, que é uma espécie de abordagem terapêutica, ele pergunta para uma tutora sua, uma orientadora espiritual, fulana, Narcisa, né? Fulana, como é que é a alimentação? A alimentação é assim? Ele diz, não, essa é uma fase só de transição. André, aqui o amor é que alimenta as almas humanas. A respiração faz o seu papel de assimilar alguns nutrientes do corpo espiritual, que é um corpo com sua fisiologia, sua anatomia, mas é o amor que alimenta as almas, que sustenta as criaturas. É que vale dizer que nós estamos caminhando para isso. Nós não estamos vendo a mudança alimentar? Aí a gente para e pensa o seguinte, quando a gente vê uma notícia que a gente recebe e a gente perde a fome, perde o sono, algo psicológico que afeta o fisiológico. Aí a gente vê os escritos de Rudolf Steiner na antroposofia que diz o seguinte, se você quiser romper com necessidades mais imediatas e superar instintos muito mais básicos, você tem que ter um ideal. Porque se você não tiver um ideal, você vai ter um distúrbio orgânico. Então, você quer ser vegano só para chamar atenção? Vai passar mal. Agora, se você está adotando o vegetarianismo, o veganismo, por algum ideal seu, você vivencia aquilo porque você tem algo, dá um sentido à sua vida, aí acontece como aconteceu a Gandhi, que teve greve de fome e não teve distúrbios. Acontece o que acontece com Chico Xavier. Acontecia com Chico Xavier e outras pessoas que superavam, que eram frugais, que dormiam muito pouco, que comiam muito pouco e que não tinham nenhum problema de saúde, que superavam os limites mais imediatos, que renunciavam a determinados prazeres em prol de outras coisas que alimentavam essas almas, fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de... Eu me lembro de Einstein, né? Tem uma biógrafa dele que diz o seguinte, que certa vez ele estava numa experiência, né, na Universidade de Princeton, e depois de alguns minutos lá em cálculos matemáticos, ele sai, dá meia volta, se perde um pouco na universidade, volta, e antes de ele entrar no laboratório, ele diz assim, escuta, agora eu estou com dúvida, eu não sei se eu saí daqui e fui comer, ou estou andando ainda para comer? Você viu se eu estava andando do laboratório para o refeitório, do refeitório para o laboratório? Aí o discípulo olhou meio estupefato, sem saber o que... Disse, professor, eu acho que você estava andando do refeitório para o laboratório. Eu acho que o senhor já comeu e ele não tinha comido. Ele disse, muito obrigado, e voltou para o laboratório. Ou seja, os cálculos matemáticos, o seu ideal de vida superavam esses limites mais imediatos, ele não sentia fome, não experimentava essas necessidades mais básicas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Misericórdia, segundo Pastorino, vem de duas expressões latinas, miserere, da missa latina e etc., que significa miséria, necessidade e carência, e cordis, em latim, que significa coração. Ser misericordioso é estar atento de coração para as misérias do próximo. Miséria não material apenas, miséria moral também. Ou seja, eu estar com compaixão. A misericórdia é um olhar, onde o perdão é a atitude, mas a misericórdia é maior do que o perdão. Porque o perdão é a prática da misericórdia. Mas se eu tenho uma misericórdia no sentido mais elevado, eu tenho um olhar de compaixão pelas criaturas. Eu tenho um olhar de misericórdia. Eu não preciso nem ser ofendido para depois perdoar. Eu já tenho um olhar de compaixão e de misericórdia para com as criaturas humanas. Porque, em verdade, meus amigos, essa coisa do perdão é algo de valor simbólico que a gente atribui. Quer ver uma coisa? Alguém... Eu fico até com medo de perguntar isso e alguém levantar a mão, né? Porque tem gente para tudo. Mas alguém fica magoado, ressentido por alguma coisa que um cachorro fez? O cachorro latiu, a pessoa ficou com raiva e foi lá. Uma criança chega aqui para mim e diz, você é feio! E eu vou ficar magoado, vou dormir, vou tomar Rivotril agora para dormir. Por quê?
Porque é o valor que a gente atribui àquilo. A gente sabe que é a realidade da criança. A gente não atribui um valor simbólico exagerado. Mas se o colega de trabalho, se um amigo colocou alguma coisa na rede social, deu uma alfinetada assim, que não quer nada, né? Sua inveja me faz feliz, aí coloca lá no Facebook, que é uma forma de alfinetar os outros, eu acho maravilhoso, lindo isso, né? Então, e todo mundo sabe para quem é, e fica aquela coisa, e no WhatsApp, você viu que ela colocou? Que ridículo, que coisa, porque no WhatsApp é o lugar onde as pessoas criticam o que aplaudem no Facebook, né? É uma coisa maravilhosa, aplaudem no Facebook para apedrejar no WhatsApp. Então, é uma coisa interessante, mas esse olhar de misericórdia, né, é o valor simbólico que a gente atribui. A gente constrói mágoa porque é a importância que a gente coloca nas coisas que acontecem com a gente. Do contrário, aquele que quis nos ofender que ficaria mal. Ficaria ruim com a situação. Eu sei que é fácil dizer e é difícil praticar. Por causa do nosso ego. Por causa dos nossos atavismos. Mas com alguma insistência a gente supera esses instintos mais primários, mais negativos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja como a compensação das bem-aventuranças vai evoluindo também, né? Porque bem-aventurados misericordiosos, que receberão a misericórdia, é bom receber a misericórdia, né? Mas ver a Deus é melhor. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque eles verão a Deus. Os puros de coração, porque verão a Deus. Puro de coração. Algumas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, Haroldo Dutra Dias, preferem limpos de coração, né? E Pastorino parece também defender essa ideia. Os limpos, porque limpo, pureza dá uma ideia de algo incorruptível. E limpo dá uma ideia de que alguém higienizou. E quando a gente limpa alguma coisa, a gente retira. Ou seja, quando a gente limpa, a gente retira o espaço que estava sujo para abrir espaço para outra coisa. Talvez a gente precise limpar para ver a Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, parece ser mais coerente, porque eles verão, ou seja, aqueles que se higienizaram, como diz Roden, esvaziaram o ego para se preencher de divindade, para ver a Deus, né? E Jesus inclusive coloca a ideia da criança, né? Roden vai dizer que se os pobres de espírito se desapegaram com as coisas de fora, os puros de coração se desapegaram do ego, do sujeito interno, né? É a expressão que Humberto Roden usa na obra O Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os mansos, porque herdarão a terra, versículo 6. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, versículo 9. Ou seja, os mansos são os que se autocontrolaram, porque é muito difícil se controlar. Somente aquele que se controla, sendo manso, consegue ser pacificador, ou seja, que promove a paz. Às vezes a gente quer promover a paz, mas não ainda se pacificou. Não ainda conseguiu a mansidão ou a mansuetude. É necessário, portanto, domar as violências internas para depois promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quem gosta de ler tradição hebraica sabe que a expressão filho de Deus está presente, inclusive, em textos muito conhecidos de Isaías e de alguns profetas antigos, para fazer alusão a filhos de Deus, filhos da luz, seriam pessoas espiritualizadas. Né? Tanto é que tem a menção a anjos que são filhos de Deus, né? Ou seja, seres espirituais, seres espiritualizados, divinos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a última bem-aventurança, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça e à verdade, porque deles é o reino dos céus. Notem bem, a primeira bem-aventurança, pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança, volta, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, fechadinho, hermético. É como se fosse uma poesia. Reino dos céus e reino dos céus, um rimando com o outro. Claro que na língua hebraica deve ter uma beleza musical. Não é à toa. Gente, quando a gente lê, por exemplo, Amélia Rodrigues Espírito, que ela fala, o Sermão da Montanha parecia uma música sinfônica nos lábios de Jesus. A gente lê isso e diz, que bonito, né? Amélia Rodrigues está dando assim romantizando o negócio. Não, ela está colocando uma coisa verdadeira. Jesus estava fazendo poesia. Estava fazendo, porque na linguagem hebraica deveria soar como uma mensagem poética, como uma poesia. Né? Ele fazia isso o tempo todo. Muitos são chamados e poucos escolhidos.
né? Todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se rebaixa será elevado. O que é isso senão um verso? Né? Um verso como o Drummond de Andrade gostava de fazer e outros poetas. Né? Então é a questão. E aí a última bem-aventurança volta, porque deles é o reino dos céus. Aliás, a última bem-aventurança fala... Note que as primeiras bem-aventuranças, pobre de espírito, chora, todas elas são do indivíduo com ele mesmo. É do indivíduo com ele mesmo. Mas aquele que sofre por amor à justiça e à verdade e perseguição está em contato com o outro. Ou seja, eu só sofro por amor à verdade se eu estou fazendo alguma coisa pelo meu próximo, que gera reações, que gera dificuldades. O que é isso? Essa última bem-aventurança resume todas as outras. Sabe o que Kardec fez? No Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos? Reuniu todas essas bem-aventuranças em uma palavra: caridade, fora da qual não há salvação. A caridade resume todas as bem-aventuranças, porque a caridade resume a mansuetude, resume a resignação, resume a humildade espiritual, resume a ação com o meu próximo, resume a misericórdia, o olhar de tolerância, de indulgência, resume o perdão das ofensas, resume a promoção da paz. Tudo está embutido na expressão da caridade. Não é à toa que quando Allan Kardec examina as leis morais, os espíritos colocam a moral de Jesus como sendo a máxima possível, e ele, quando vai examinar a moral espírita, ele reproduz a moral cristã no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê, a gente vai dizer... Eu não faço isso de cabeça, né? Eu não estou sendo preciso matematicamente, mas sem medo de errar, eu diria que mais de 90% dos trechos que Kardec recortou para examinar no Evangelho segundo o Espiritismo são do Sermão da Montanha. Boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo é recorte do Sermão da Montanha, em que ele colocava um trecho e os espíritos escreviam a aquele respeito, falavam sobre aquela lição. Por isso, meus amigos, o Sermão da Montanha são leis psíquicas da criatura. Jesus, quando trabalhava o Sermão da Montanha, estava se referindo a leis que regem a nossa vida moral, a nossa vida psicológica, que está dentro de nós, que funciona em nossa intimidade, que realiza em nós o mistério de nos tornar plenos, portanto, bem-aventurados. Por isso o Sermão da Montanha é a essência da solução para os problemas da criatura, para os desafios da criatura, porque ali está embutido tudo aquilo que o espírito pode vivenciar no processo existencial nesse mundo. Tudo aquilo em termos de desafio e de vivência está ali resumido, em germe, de maneira sucinta, no Sermão da Montanha. Não é importante se ele subiu, conforme Mateus, se ele desceu. Talvez ele subiu descendo e desceu subindo, como diz Amélia Rodrigues. Talvez era um símbolo. Talvez, como diz um teólogo, Lucas escreveu sob o ponto de vista de alguém que viu ele subiu em uma clive, em uma planície, e depois desceu um pouquinho para se fazer visível às pessoas. Talvez a ideia do subir e descer era a ideia de que ele subia a Deus sem se esquecer daqueles que estavam na retaguarda, e descia as criaturas humanas, ajudando-as a subir com ele. Porque ou a gente tenta subir a Deus sozinhos, isolados, egoisticamente, e não conseguimos, ou quando a gente desce para as criaturas, a gente se contamina com as paixões das criaturas e não consegue subir com elas para Deus. Então o Sermão da Montanha tem esses símbolos, mas sobretudo tem um convite, o convite especial de fazer com que a gente examine Jesus de uma forma terapêutica, de uma forma para harmonizar as nossas almas, principalmente nessa época de Natal. Só para concluir o nosso comentário, já que chegamos ao nosso tempo, gostaria de lembrar que nesse período os espíritos costumam dizer que a psicosfera do mundo fica mais suscetível às presenças espirituais. Os espíritos nos ajudam em qualquer momento. A qualquer instante estamos sendo auxiliados. É só a gente possibilitar o mínimo possível. Mas nessa época, em face das reflexões que a gente faz, ainda que a gente esteja envolvida mais na aceleração dos presentes, do comércio, ainda assim, o nosso sentimento se abre um pouco mais à solidariedade,
Os Espíritos nos acessam. Há afetos queridos que nos visitam, que se estabelecem conexão conosco, fazem conexão com o nosso pensamento. E sobretudo, meus amigos, diz Humberto de Campos ainda em uma outra obra, que certa vez ele estava no mundo espiritual, numa região sublime da espiritualidade, ouvindo um grande espírito, um espírito sublime, falar sobre o Natal e dizer que o Natal é o momento de casamento do amor, da lei de amor com a humanidade, onde a manjedoura representa o momento em que a humanidade se elevou no aspecto humano mais elevado até a cruz, porque a cruz é um outro período, que é o humano se tornando divino, transcendendo. E o palestrante falava, até que Humberto de Campos levantou o dedo e disse: professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu que sou escritor e que psicografo para criaturas humanas, eu que escrevo mensagens para as pessoas encarnadas, eu queria saber do senhor, como é que eu meço os seres humanos na época do Natal? Como é que eu avalio a condição espiritual dos encarnados, especialmente na época do Natal? E o Espírito sorriu e disse: faz o seguinte, entrevista elas, pergunta a elas a seguinte questão, é só uma pergunta. Pergunta a elas assim: o que é que você pensa de Jesus? A depender do que elas respondam, você pode avaliar em que momento elas estão. Porque Jesus é régua. Jesus é o termômetro. Jesus é referência. Mede-se o nível do Espírito pela relação que ele tem com tudo aquilo que simboliza o Cristo. Por isso, o Natal transcende a presença do Cristo em nós. Por isso que nós ficamos mais sensíveis. Por isso que nós sensibilizamos-nos com mais facilidade. Por isso que nós pensamos mais em termos espirituais nessa época. Por isso que nós ficamos melancólicos. E se a gente fica melancólico, angustiado, eu sei que é uma festa ligada à família, que alguns já perderam familiares e nesse momento se recordam com saudade dos entes que partiram, mas é necessário avaliar. Por que eu fico triste no Natal? Por que eu fico angustiado no momento em que se lembra a grande celebração de amor para a humanidade? Por que isso me angustia? Porque esse simbolismo no Natal me gera melancolia. É alguma mensagem do meu inconsciente, da minha alma, que a minha alma quer dizer. Cadê que eu fico angustiado no Carnaval? Mas é outra coisa. Mas no Natal eu fico melancólico. Alguma coisa eu preciso decodificar. Alguma coisa eu preciso resolver internamente dentro dessa realidade. Agradeço a oportunidade de maneira penhorada. Agradeço profundamente sensibilizado, dizendo o que disse o José Silveira Horta, a psicografia de Chico Xavier: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos eleva, nossa oração rompe a treva, escuta, mestre, e vem corrigir nosso passo, na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem, dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós, faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento, a cada instante, possamos ouvir-te a voz, ampara a nossa pobreza, a nossa esperança, socorre a nossa pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.